Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira, estamos aqui em mais um vídeo dessa série Filosofar e Reação. Hoje, este vídeo, como você já pôde perceber, eu não estou aparecendo na imagem. É proposital até porque estou em um ambiente que não dá para me gravar, né? Mas resolvi gravar sem a minha imagem para me continuar produzindo, né? Então vamos lá. Dito isso, os últimos vídeos que eu tenho postado aqui no meu canal tá tendo essa prerrogativa de trazer uma fundamentação, né? Assim como eu trouxe a fundamentação do filosofar como ação de submissão, que é um princípio elementar para todos os grandes filósofos. Veja, o que é a filosofia? A filosofia, de um modo bem fenomenológico, né, é aquilo que Russell chamava de a captação da realidade. Eu já falei sobre isso. Ele vai usar dois conceitos, né? Conceito de noesis e conceito de noema. Essa ideia é bem fenomenológica porque ele está lidando com a consciência e com a realidade extramentibus, ou seja, com a realidade fora da minha mente, fora do meu ratio. E isso você já encontra, por exemplo, no Aristóteles. Eu sempre gosto de dizer, né, tudo que os filósofos captaram, em especial na fenomenologia, a gente já encontra no Aristóteles. Ou seja, é aquilo que o filósofo contemporâneo, moderno, né? Whitehead, me perdoe se eu estiver pronunciando de modo incorreto o nome dele, falava, né? Ele tem uma frase elementar: toda a filosofia, pós-Platão e Aristóteles, são notas de rodapé aos mesmos. E isso é um fato, na minha humilde opinião. Aristóteles e Platão são os maiores filósofos da história da humanidade. Deus jogou graça sobre aqueles dois grandes homens da Grécia antiga. Não tem como estudar filosofia sem olhar para eles primeiro. Se você quer estudar filosofia, se você é um estudante sério, você deve começar por Platão e depois Aristóteles. Não existe filosofia fora desses dois. Tudo começa lá. Então o Whitehead está totalmente correto. Bom, dito isso, né, a ideia da fenomenologia, pegando essa ideia de que toda a filosofia após esses dois são notas de rodapé aos mesmos, a gente vai entender justamente que a fenomenologia já estava no livro Categorias. No livro Categorias, o Aristóteles ele diz, né, se sumir o conhecimento da sensação, vamos dizer assim, né, o conhecido sensível, a realidade extramentibus, continua existindo. Por quê? Porque a realidade extramentibus ela não depende da minha razão. Por quê? Porque, discordando de Immanuel Kant, a realidade não é um produto da mente humana. A realidade é condicionamento. Se é condicionamento, eu devo entender a submissão, ou seja, eu me submeto à criação ou à realidade, né? E Aristóteles diz isso. Ele diz que se sumir a sensação, o sensível continua existindo. Mas se sumir o sensível, isto é, aquilo que é conhecido, aquilo que Russell chama de noemático, se sumir o noemático, a noesis some junto. Ou seja, a sensação do eu now, do ser sujeito, também desaparece. Por quê? Porque o conhecimento só é conhecimento na coisa. O conhecer só é conhecer na coisa. Se nós temos essa dimensão, por exemplo, das imagens, é porque existe a coisa. Não tem como pensar sem imagens. Aí a gente poderia até colocar um debate sobre a ideia que aparece na teologia, né, de analogia entes e analogia fidei. E isso aqui vai entrar justamente no debate. Eu sou protestante, mas eu tento buscar a verdade o máximo possível. E eu acho totalmente uma bobagem o que meus irmãos evangélicos protestantes dizem em relação aos católicos. Que os católicos idolatram a imagem. Isso é um preconceito bobo, nada a ver. Esse debate entra justamente nessa pauta que é uma pauta.
aristotélica atomista, que vai lidar ali com o princípio das analogias entes, analogia do ser, né? E analogia fidei. Isso é bem importante. Isso se encontra também no pensamento teológico do Karl Barth, que é um teólogo que me apraz, né? Então veja bem, lidar com a realidade é lidar com essa dimensão das imagens. E lidar com as imagens dentro da percepção, vamos dizer, intensa, naquilo que o Mário chamava de o tendere, ou seja, o tender para dentro, é lidar com aquilo que o Mário chamava de fatores, né? Ou um fator emergente. Ele usava no plural, né? Fatores emergentes. Então, existe fatores emergentes no eu, que é da dimensão da intensidade, e esses fatores emergentes do eu sensível só pode assumir, vamos usar esse conceito aqui, substancialidade por causa dos fatores predisponentes, isto é, por causa da realidade, que é condicionamento. A realidade é uma condição, não é um produto. Não tem como eu lidar com aquilo que Kant chamava de a priorístico sem o a posteriori. Ou seja, se existe o fenomenal só existe por causa do nomenal, que é cognoscível. Diferente de Kant, que achava que era incognoscível, né? Que o que a gente observa é apenas construções da nossa dimensão sensível, né? Os apriorísticos da sensibilidade, as categorias da sensibilidade, que constrói como produto a realidade que está aí. Nós não temos acesso à coisa em si. Ela é incognoscível. Então, Kant, ele deturpa. Não que ele deturpa, ele nem pega, ele crava um hiato com o filosofar tomístico barra aristotélico. Eu diria também platônico. Platão, tem uma galera aí na internet que coloca Platão como um gnóstico. Eu acho isso um grande absurdo. Não interpretaram Platão de modo coerente e correto. Platão não é gnóstico, mas ele era pitagórico, Anderson. Mesmo assim. Por exemplo, a década sagrada pitagórica são leis ontológicas criadas pelo Deus totalmente outro. Não tem nada a ver com gnosticismo. É loucura de gente que não estudou, não se aprofundou, né? Dito isso, feito esse rodeio todo, né? O filosofar como uma ação é um ponto elementar. A gente encontra isso na filosofia clássica, que eu acabei de falar, e nos grandes filósofos aí do período medieval e os filósofos que tem, os grandes filósofos do período moderno e contemporâneo. Tem muito filósofo que erra no todo e são maus filósofos. Esse a gente deve pegar apenas as verdades micros e denunciar os erros macros desses grandes filósofos, desses grandes filósofos a partir de uma perspectiva de impacto, né? Exemplo, Michel Foucault. Michel Foucault teve impacto cultural, mas ele é um grande filósofo no sentido, por exemplo, de um Aristóteles? Não. Ele acerta em pequenas coisas. Por quê? Porque todos estamos debaixo da graça comum. Todos. É um princípio elementar, é uma base enraizante isso aqui. Então, consequentemente, a gente vai analisar aqui esses filósofos que deturpam, que não aderem o lema filosófico de filosofar como ação, coisa que foi totalmente absolvida pelos filósofos medievais e os filósofos gregos clássicos. A gente encontra justamente essa ênfase de deturpação. Mas a gente não pode cair no erro de esquecer da autonomia, que é muito enfatizado na modernidade. O princípio da autonomia. Aí vem a minha construção. Filosofar não é só ação, é também reação. Se é reação, a gente tem que fazer toda uma construção. E aqui, os vídeos que eu estou produzindo é justamente trazer essa construção sólida, né? Dito isso, né, feito esse rodeio novamente, vamos adentrar aí e pensar isso que eu coloquei no slide, né? Pra gente agir de modo lúdico. Vamos lá. Eu vou ler o que está no slide pra gente poder pensar. Eu tirei de um livro que eu tenho aqui em casa, né? Um mini manual compacto de ciência, teoria e prática dos cientistas
ou das cientistas, né? Alessandra e Glauser. Elas escreveram o seguinte, abre aspas, aqui eu já estou adentrando a questão do darwinismo, pensando isso de modo ontológico, né? Entre suas observações, ou seja, as observações de Darwin, né? Darwin concluiu que os seres vivos, ao se reproduzirem, geram descendentes que apresentam pequenas variações. Aqui está o ponto. Eu coloquei, grifei em verde, né? Justamente para dar uma ênfase. Pequenas variações. Observe quando a gente vai ler ou observar algum cientista reducionista naturalista, o que ele faz? Ele vai olhar para o todo da realidade. Eu coloquei o sistema ontológico do Doiver, né? E ele capta, ele morde, ele abstrai aquilo que Doiver chama de atitude Wittgenstein, né? Que é justamente analisar o objeto científico pelo tético e antitético, tético a dimensão lógica, antitético a dimensão não lógica. Então, por exemplo, um biólogo olha a partir da dimensão lógica, porque ele é um ser gnoseológico, olha para um aspecto não lógico, por exemplo, biológico, e daí surge o fazer ciência, desta dialética, entendendo que entre, que é Doiver, né, entre a dimensão lógica e não lógica, existe a dimensão supra-teórica, que é aquilo que Doiver chama de coração, que a gente vai observar na sabedoria judaica de Ein Shammah. A Ein Shammah é a alma eterna. É aquilo que o Olavo de Carvalho vai chamar de consciência de imortalidade, que todo ser humano tem. A diferença é que alguns estão conscientes, outros não. Por quê? Porque o princípio de desordem que dá faz com que o ser humano se oculte, vamos dizer assim, da sua consciência de imortalidade. Somente o cristianismo, e aqui eu não estou fazendo proselitismo, né? Isso é a verdade. Somente no cristianismo que essa consciência de imortalidade é tirada dessa dimensão do inconsciente e levada à consciência do sujeito. O sujeito passa a ter consciência de imortalidade. Isso é muito importante. Então essa ideia de coração que aparece no Kuyper, Doiver, vai aparecer em alguns autores católicos também. Católicos modernos, né? Vamos dizer, que trabalham aí dentro da modernidade, contemporaneidade. Isso também vai aparecer no Calvino, vai aparecer em Agostinho. Só que a base é a cultura judaica. Que os judeus percebiam a alma em 3 aspectos. A Nefesh, a Roash e a Neshama. Roash, fôlego de vida, a Nefesh, que mantém o corpo biótico vivo, e a Neshama é justamente a alma eterna. É a alma eterna. Aí a gente pode pensar aquilo que Dover chamava de ego, o caráter concêntrico do eu, o coração, a alma, o espírito. Eu sou dualista, né? Acredito no corpo e alma. A alma aqui é sinônimo para coração ou para espírito, ou para ego, de modo geral, né? Então, quando a Bíblia fala de coração, está falando de alma ou espírito. Quando a Bíblia fala de alma, está falando de coração ou espírito. Quando a Bíblia fala de espírito, está falando ou de coração ou de alma. São sinônimos para lidar com esse caráter de consciência de imortalidade que Deus colocou no ser humano, que foi desordenado na queda adâmica. Quando a gente olha lá para a mítica abraâmica, ou melhor, a mítica judaica, né? Torariana da Torá, a gente observa isso. Lá em Gênesis capítulo 3, a dimensão poética daquele texto destrinchando a desordem que aconteceu no coração do ser humano. Então isso é elementar. Então, por causa dessa dimensão que é muitos cientistas olham para um aspecto da realidade, absolutiza aquele aspecto e tenta explicar tudo a partir daquele aspecto. Então, Doiver foi elementar. Doiver é um dos grandes filósofos que, de fato, conseguiu fazer uma crítica contundente a todo tipo de reducionismo da modernidade. Você aí que não conhece o Doiver, estude ele, você vai observar isso. Você quer ter uma base teorética, filosófica, para criticar fisicalismo, biologismo, sociologismo, historicismo, psicologismo, logicismo, quer ter uma base filosófica enraizante? Vá ao Doiver. Você já encontra isso no Husserl. E veja, Doiver é um discípulo do Husserl.
Russell, logo no início das investigações lógicas prolegômenas, o que é que ele fez? Ele refutou o psicologismo. Que é o psicologismo, observe na ontologia do Doiver, é o sexto aspecto da realidade temporal. Psicologismo lida com o núcleo de sentido das sensações ou emoções. E o psicologismo era um pensamento reducionista, que reduzia a realidade, reduzia tudo à dimensão psicológica, a dimensão, por exemplo, lógica. Reduzia a lógica, estuprava a dimensão lógica, né? Vamos dizer assim. Então, quando a gente observa o pensamento do Doyle, a gente vai entender alguns elementos muito importantes, que é justamente esse, perceber esses reducionismos. Então, eu coloquei em verde pequenas variações para justamente dar essa ênfase. Lidar com o darwinismo ou a seleção natural, aquilo que nós conhecemos como evolucionismo, é lidar apenas com um aspecto da realidade. Qual aspecto, Anderson? Aspecto biótico, a vida orgânica. Vida orgânica. Então, esse é um ponto muito importante que a gente deve sempre enfatizar. Por quê? Porque biólogos que caem no naturalismo, eles querem fazer cosmovisão com a biologia. O cara quer explicar a teoria jurídica pelo biologismo. O cara quer explicar a sociedade pelo biologismo. O cara quer explicar a lógica pelo biologismo. O cara quer explicar a história, a cultura pelo biologismo. Isso é um reducionismo. O cara quer explicar a religião, é o que mais tem. Lê o livro do Darwin, ou melhor, do Dawkins, Deus no Delírio. Ele quer explicar a religião, quer explicar a filosofia a partir de um naturalismo biologista. Isso é um reducionismo. É um cara que não entendeu de filosofia. E isso acontece em muita gente, essa galera que estuda ciências particularizadas, isso acontece. O cara passa anos e anos, se torna um escátedra, um doutor da área. Só que é um doutor que sabe muito de um pedaço e nada do todo. Falta filosofia, falta metafísica. Esse é um ponto, né? Então vamos continuar lendo. A evolução é um processo que ocorre como consequência da seleção natural ao longo de milhares de gerações e assim o surgimento ou duração de uma determinada espécie é contada em termos de eras geológicas. Foi o que a gente falou, né, nos últimos vídeos. Ou seja, milhões de anos. Então, observa que a partir de uma perspectiva de uma pitada teológica, seleção natural, aspecto biótico, apenas um pedaço da realidade, a gente encontra justamente um ponto. Que ponto? Que o evolucionismo, a evolução, a seleção natural, foi uma seleção natural porque se deu na realidade natural, isso é evidente, na realidade empírica, só que isso não tira necessariamente o sobrenatural. Não é porque é natural que eu vou anular o sobrenatural. Então, eu creio, como muitos cristãos aí, protestantes, que a evolução foi dirigida por Deus de modo teocêntrico. Só que foi dirigida por Deus de modo teocêntrico apenas no aspecto biótico. Não no aspecto cosmológico, ontológico, metafísico. Não, isso é um erro. E a gente deve combater isso, né? Um cara muito bom para combater isso no meio protestante é o Alvin Plantinga, que escreveu um livro falando sobre os conflitos entre a ciência e a religião, e a pseudociência, a verdadeira ciência, né? Lidando aqui com a ciência mais no sentido de analisar a ciência biológica, a própria física, que esse pensador tem uma contribuição bem interessante. Tem um livro dele, eu esqueci o título. Se não me engano é Ciência, Religião e Naturalismo. Eu acho que é assim, posso ter cometido um equívoco, né? O subtítulo é Onde está o Conflito? Foi publicado em 2018. Eu li esse livro, já li esse livro 2 vezes e é muito bom. O Alvin Plantinga é um grande filósofo aí, analítico, da tradição analítica, que a gente deve trazer. É um cara que nós protestantes não observamos, não estudamos, né? E um cara que deve ser estudado. É um grande filósofo protestante. Né? Então, ele é um cara que pensa essas questões, né? Essas questões. Então, para terminar aí a citação, termina dizendo: o mecanismo utilizado para se conhecer a evolução dos seres vivos é o estudo dos fósseis. Aqui está um ponto.
Muita gente discorda da teoria da evolução, mas tem fatores empíricos para a gente acreditar na teoria da evolução. A questão é, vamos redimir. Vamos olhar para a teoria da evolução a partir de uma perspectiva redencional. Veja que eu não estou querendo ler a Bíblia pelos óculos da teoria da evolução. Não é isso. Eu sou um caipiriano e acredito na teoria das esferas. Então, a esfera da igreja ela possui a sua soberania e a esfera da ciência possui soberania. Ambas estão aí em trilhos diferentes, pode caminhar sobre no mesmo sentido, vamos dizer assim, né? Mas são trilhos, estão em trilhos diferentes. Então eu não posso misturar isso. Eu não posso cair no concordismo, querer achar ciência em Gênesis capítulo 1, e nem no negativismo. Achar que existe uma oposição impenetrável. Isso são dois erros. É aquilo que Aristóteles falava em Ética Nicômaca. Entre a falta e o muito, vamos buscar a justa medida. Vamos buscar o meio. Temos que sempre entender isso. A justa medida é um princípio elementar aqui. Então, olhar para a teoria da justa medida, entendendo a graça comum e essa teoria caipiriana das esferas de soberania, é elementar para a gente fazer esses diálogos sem demonizações e divinizações. Sem ser contra a ciência e sem ser cientificista. Que é o caso, como eu tinha dito, né, dos naturalistas que querem fazer metafísica com a biologia. Então, isso é um ponto muito importante. Então, existe conteúdo empírico para a gente acreditar na teoria da evolução. Você pode discordar, mas discorda com inteligência. Discorda, lê os caras, entenda o que os caras estão dizendo. Discorda com inteligência e sabedoria. Antes, eu discordo da teoria da evolução, mas discorda usando aquilo que o Dover chamava de crítica transcendental, não crítica transcendente. Aí eu discordo só porque sou cristão, porque acredito em Gênesis capítulo 1. Sim, você pode crer assim, mas isso não tem valor teorético. Se você discorda da teoria da evolução, tô falando aqui pra gente que está lidando com teoria, né? Você tem que entender, estudar a teoria da evolução. Tá entendendo? Então esse é um ponto elementar. Então é isso. No próximo episódio a gente vai dar continuidade à nossa exposição. Também muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.